Havendo um número legal, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão, passando de imediato a palavra ao deputado Bernardo Ribascarli para relatar o projeto de lei, o item 2 da pauta, projeto de lei 233, de autoria do Poder Executivo. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, projeto 233/2013, de autoria do Poder Executivo, que institui o Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Paraná, o SFM. Vou fazer um breve relato aqui. O Estado do Paraná possui, desde 1988, um mecanismo de financiamento de caráter rotativo, por intermédio do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, criado pela Lei 8.917, de 15 de dezembro de 1988, com o objetivo de atender as municipalidades paranaenses e agentes da administração direta e indireta estadual em ações voltadas ao desenvolvimento urbano. Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, em maio de 2000, foi vedada a possibilidade da realização de operações de crédito entre dois entes da federação, diretamente ou por intermédio do fundo. Desta forma, ficou invalidado o mecanismo de concessão de recursos de empréstimos entre o Estado e seus municípios. Como solução alternativa ao amparo da Lei 13.227, de 18 de julho de 2001, os recursos do FDU passaram a ser transferidos para a Agência de Fomento do Paraná, mediante integralizações em seu capital social destinados ao setor público, o que viabilizou a retomada do mecanismo anterior de financiamento aos municípios. Em 30 de abril de 2002, foi instituído, através do Decreto Estadual 5631, o Sistema de Financiamento de Ações dos Municípios do Estado do Paraná, SFM, administrado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano. O Sistema de Financiamento de Ações nos Municípios do Estado do Paraná conta com recursos do FDU, da Fomento Paraná, destinados ao setor público, do retorno dos empréstimos aos municípios, dos resultados de suas aplicações financeiras e de outras fontes. Em aproximadamente 2 décadas, esse mecanismo possibilitou a inversão de recursos em prol do desenvolvimento urbano paranaense em montante superior a 1,2 bilhões de dólares, o que destaca essa unidade da federação como uma das poucas que detém um sistema de financiamento municipal. No entanto, o arranjo institucional do SFM requer sua consolidação mediante a definição de um marco regulatório, postulando seu objetivo, sua estrutura organizacional, sua administração, seus recursos e as atribuições das entidades participantes, visando sua sustentabilidade. Diante dessa explanação, senhor presidente, visto que é competência do Executivo apresentar o projeto de lei, não havendo nenhum impedimento legal e constitucional, meu relatório é pela aprovação do presente projeto de lei. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Passamos ao item 1 da pauta, com a palavra o deputado relator Nereu Moura. Senhor presidente, inicialmente quero registrar a presença aqui do vereador de Boa Vista Aparecida, Rildo Peloso. E o projeto de lei de autoria do Poder Executivo tem como objetivo doar ao município de Rondon diversos imóveis do governo do Paraná. Do aspecto legal e constitucional, o projeto está apto a tramitar nesta casa, senhor presidente. Em discussão. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 3 da pauta, o relator, o deputado Alexandre Cury, é uma emenda de plenário. O autor da emenda, o deputado Ademar Traiano. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Projeto de lei 149. Senhor presidente, projeto de lei 149/2013, emenda modificativa apresentada em plenário, nós opinamos
pela aprovação dessa emenda, por estarem presentes todos os requisitos condicionais, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O item 4 da pauta é um projeto de lei 64, de autoria do deputado Paranhos, que já recebeu o parecer contrário do deputado Alexandre Cury e foi concedido vista ao deputado pastor Edson Plaxic, que tem a palavra. Senhor presidente, não tenho voto em separado, mas quero justificar que, no primeiro momento, com a argumentação do deputado Rasca Rodrigues, que estava presente na sessão da CCJ da semana passada, pareceu-me plausível a argumentação do parlamentar. Mas depois, analisando com maior profundidade, de fato não foi apresentado nenhum estudo de impacto financeiro. A lei abrange não só os hospitais privados, como inicialmente haviam argumentado, e sim também os públicos, e por outras razões percebe-se que o parecer está coerente e eu vou acompanhar o relator pela inconstitucionalidade do mesmo. Continua em discussão. Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. Deputado Scanavaca relata o item número 5 da pauta, que é um recurso ao projeto de lei 121, de autoria do deputado Rasca Rodrigues. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, parecer do recurso do projeto de lei 121/2012, projeto de lei do deputado Rasca Rodrigues, dispõe sobre a construção de habitações unifamiliares e multifamiliares nas proximidades de lagos de abastecimento público e adota outras providências. O recurso contra esse parecer é contrário, manutenção da decisão recorrida, parecer pelo não provimento do recurso, senhor presidente. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado. O item 6 da pauta, deputado, o recurso ao deputado 783, projeto de autoria do deputado Elton Welter, recebeu do relator, deputado Pedro Lupion, parecer favorável. Depois foi concedido vista ao deputado Hermas Brandão, ao deputado Elton, em voto separado, deputado Traiano, foi adiado, e foi concedido vista, finalmente, ao deputado Ademar Traiano. Ele já apresentou o voto em separado. E o parecer foi favorável? Foi favorável com emenda. Com emenda. Exatamente, foi feito o substitutivo geral. Continua em discussão. Em votação. Nós vamos votar, então, o voto, o substitutivo, né? Vamos votar o substitutivo. Tá ok? Não. O substitutivo foi apresentado pelo deputado Traiano. Deputado Pedro Lupion. Não, presidente, apenas para, se minha memória não falha. Eu fui o relator do recurso, né? Deu parecer favorável com emenda. Deu parecer favorável com emenda supressiva de um artigo. Daí o deputado Traiano pediu vistas, apresentou um voto em separado, sendo um substitutivo geral ao projeto, alteração de quase todos os artigos. E agora votamos seria o que nós votaríamos o substitutivo geral. Está correto? Mas eu não estou entendendo, senhor presidente. O deputado Pedro Lupion deu um parecer favorável pela... Foi uma emenda supressiva. O deputado Traiano fez um substitutivo geral que, a meu ver, agrada a todos. Nessa altura do campeonato, eu coloco o substitutivo. Presidente, o substitutivo apresentado ao voto do recurso do deputado Lupion, ele não alterou substancialmente o projeto. Ele apenas resguardou o caráter legislativo e pouca alteração. E eu concordo com o substitutivo do deputado Traiano.
Encerrada a discussão, em votação, os deputados que aprovam o substitutivo apresentado permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência a preferência do item número 21, de autoria do deputado doutor Batista. Ao deputado doutor Batista, seja bem-vindo à nossa comissão e todas as nossas homenagens a Vossa Excelência, deputado. Por essa razão, concedido o pedido de preferência ao deputado Alexandre Cury para que relate o item 21 da pauta, projeto de lei 228, de autoria do deputado Dr. Batista. Vossa Excelência tem a palavra, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, projeto de lei 228/2013, autor deputado Dr. Batista, estabelece Nossa Senhora das Águas como padroeira do Rio Ivaí, com data comemorativa no último domingo do mês de agosto. Nós temos, senhor presidente, o parecer do secretário de Turismo do Paraná favorável. Quanto à constitucionalidade, não há algo de errado. Nós optamos pela aprovação, senhor presidente. Em discussão? Em votação, os deputados que aprovam o parecer do relator permaneçam como se encontram. Está aprovado com as nossas homenagens ao bispo da região, Dom Anuar, estará muito feliz com a homenagem que Vossa Excelência, em bom momento, presta. Aprovado, portanto. Depois desse projeto, o doutor Batista vai virar o maior pescador do Rio Ivaí, com certeza. Sem dúvida. Passamos, então, ao item 7º. É o recurso ao projeto de lei 223, de autoria da deputada Luciana Rafaim. O relator, deputado Bernardo Carli, deu parecer contrário ao recurso. Foi adiado e concedido vista ao deputado Elton Welter, a quem eu concedo a palavra. Senhor presidente, eu fiz um voto em separado e passo a relatá-lo. Sobre os aspectos que esta comissão deve se pronunciar, o projeto será analisado no que tange sua constitucionalidade, legalidade e técnico legislativo. Ao contrário do embasamento do eminente relator do recurso, a proposta, ora analisada, não afronta a constitucionalidade, pois, conforme fundamentação do voto em separado, temos que a Constituição Federal estabelece como competência comum e concorrente à União, aos Estados do Distrito Federal e aos municípios legislar sobre questões acerca do meio ambiente. Não haverá criação de nova atribuição e, portanto, não se adentrará na competência reservada ao excelentíssimo governador em definir os rumos da administração estadual. O projeto em tela não objetiva nem poderia invadir a esfera de competência do chefe do Poder Executivo. O que se deseja é exatamente dotar o Estado do Paraná de legislação inovadora em matéria que é de competência comum e competência concorrente, porquanto, por força do disposto do artigo 23 e 24 da Constituição da República, bem como do artigo 53 da Constituição Estadual, que assim estabelece. Artigo 53. Cabe à Assembleia Legislativa, com sanção do governador do Estado, a qual não é exigida, no entanto, para o especificado no artigo 54, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado especificamente. Inciso 5º. Planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento, criação, estruturação e definição de atribuições de secretarias de Estado. Inciso 17. Matérias de legislação concorrente da Constituição Federal. Dos dispositivos suprassionados, abstrai-se que são permissivos, que legitimam a apresentação do presente projeto de lei. Portanto, nada obsta que no âmbito estadual legislemos sobre o tema de que trata o PL 223/2011, muito mais ainda quando se pretende instituir o Programa de Recuperação e Proteção de Minas Naturais de Água no Estado do Paraná, matéria de trato imprescritível para assegurar o equilíbrio ambiental, o desenvolvimento econômico sustentável e a qualidade de vida de todos os envolvidos no campo e na cidade. A Carta Estadual, em seu artigo 53, além do disposto acima, garante aos membros da Assembleia Legislativa a competência para dispor sobre todas as matérias e de competência do Estado, inclusive no que diz respeito ao assunto ora em debate, bem como no tocante à iniciativa, conforme anteriormente citado.
não há que dizer que o PL número 223/2011 invadiria a competência privativa do senhor governador do Estado, consoante o disposto no artigo 66, 4º da Constituição Estadual. Tal projeto de lei proposto enquanto instrumento voltado a conformar política pública que atende aos interesses maiores do Estado não tem razão suficiente para ser de pronto rejeitado, haja vista não estar ferindo competência privativa do Poder Executivo, contrariamente ao que afirma o parecer do relator do recurso na CCJ. Com fulcro nos dispositivos constitucionais supramencionados, pode-se depreender como restou patente que ao legislativo incumbe a iniciativa da proposta, razão pela qual inquestionável é a constitucionalidade da proposição em análise, não se vislumbrando qualquer vício de iniciativa. A rejeição do recurso em favor do projeto de lei número 223 virá, sem dúvida, em desprestígio a esta Casa e aos seus integrantes, legítimos representantes da população do Paraná. Contrariará o interesse público e as prerrogativas que nos são conferidas pela Constituição. É isto o que não se espera dos nobres pares. Por fim, solicito aos membros da CCJ a aprovação do presente projeto, voto em separado, a fim de que o projeto de lei em apreço siga a sua tramitação normal, até ulterior discussão e votação pelo plenário desta Casa de Leis, haja vista estarem presentes todos os requisitos constitucionais, legais e de técnica legislativa necessários ao regular andamento do mesmo. Diante do exposto e ante a constitucionalidade e legalidade da proposição, opino pela aprovação do recurso. Senhor presidente, para discutir. Em discussão, com a palavra o deputado Fernandes Canavaca. Eu acho que o deputado Elton leu outro projeto, presidente. Porque o artigo 6º desse projeto de lei diz: as despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento. Então, deputado Elton, é um projeto que cria despesa sim. Tanto que no artigo 6º está previsto. Então, infelizmente, não é prerrogativa da deputada Luciana estar apresentando um projeto desse, um projeto de grande valia para o meio ambiente, sem desmerecer a autora do projeto, mas, infelizmente, o próprio artigo 6º da lei prevê despesa. Então, eu acho que é inconstitucional e eu peço o voto ao relator Bernardo Carli. Continua em discussão. Se esse artigo fere a Constituição, sugiro a Vossa Excelência que apresente substitutivo, porque eu quero garantir com este voto em separado a prerrogativa constitucional que o Poder Legislativo permite que a Assembleia possa legislar de forma concorrente temas de tamanha relevância. Pode até que neste artigo haja aparente vício de iniciativa. E sugiro que esta Casa e esta Comissão possa usar de todos os instrumentos constitucionais e legais para reformar e aperfeiçoar a legislação para garantir a competência constitucional que cabe a esta Comissão e ao Poder Legislativo. Então, senhor presidente, eu acho que... Continua em discussão, com a palavra o deputado Péricles de Mello. Eu acho que esse artigo não fere em nenhum aspecto a constitucionalidade do projeto. O Estado, qualquer que seja, o Estado do Paraná, por excelência, dispõe de uma estrutura que tem certas finalidades. Ou seja, essas despesas que se refere ao artigo já está no próprio funcionamento normal do Estado do Paraná, não significa despesa nova, existem funcionários, atribuições específicas. Eu não vejo que isso seja óbice para nós votarmos a favor da constitucionalidade do projeto do deputado Luciano Rafaim. Nosso voto é favorável ao recurso. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Edson Paxic. Não apenas a argumentação do deputado Fernandes Canavaca, o que me preocupa é no quesito criação de um programa. Ao meu ver, gritantemente adentramos na prerrogativa do Poder Executivo quando criamos um programa. Por mais meritório que seja a proposta de lei, ao meu ver, é inconstitucional por essa razão, principalmente. Quando o nobre deputado argumenta que nós podemos legislar de forma concorrente, concordo.
Mas no quesito, aquilo que falta regulamentação, que se possa complementar, no caso, meio ambiente, que é o objeto da discussão. Mas, em momento algum, o legislar concorrentemente dá ao Poder Legislativo a prerrogativa de criar um programa. Então, eu, particularmente, entendo que nós devamos tomar um cuidado, uma cautela com essa matéria, para que, de forma equivocada, não sigamos perpetuando esse equívoco. O meu posicionamento vai ser acompanhar o deputado Ribascar. Vai discutir, senhor presidente. Com a palavra o deputado Nereu Moura. Senhor presidente, este projeto de lei da deputada Luciana Rafaim já foi aprovado nesta casa, já foi vetada pelo governador Requião. É um projeto maravilhoso, que tem um mérito extraordinário, inclusive no estabelecimento de regras para a recuperação e proteção dos mananciais. Mas, claro, infelizmente, aí, deputado Pastor Edson, é aquela velha reclamação que nós temos do cobertor curto que nos acode. Nós não temos muita flexibilidade para legislar. Ora, um projeto desse deveria, deputado Welter, ser acolhido para esta casa. Mas nós estaríamos de novo, como já foi feito no mandato anterior, aprovando uma matéria que certamente será vetada pelo governador. Então, chovendo no molhado. Infelizmente, nós precisamos alterar. O deputado Nelson Justo, quando foi presidente da Assembleia, foi feito um movimento a nível nacional entre os presidentes das Assembleias Legislativas, exigindo maior autonomia aos estados. Ao Congresso Nacional cabe tudo. Eles podem mudar tudo. A Assembleia Legislativa não cabe nada, ou pouca coisa. Pouquíssima coisa. Então, é de se lamentar que um projeto tão bom, tão rico, como este, que eu votaria de olho fechado, favoravelmente. Infelizmente, a gente tenha que votar contrariamente em razão da clara inconstitucionalidade. Por isso, deputado Welter, eu justifico o meu voto, lamentando aqui mais uma vez o Congresso Nacional ainda fez vistas grossas ao movimento que existe no Brasil inteiro para se conceder maior autonomia aos estados. Não é possível que o Paraná tenha que ter uma lei igual ao Acre, igual a Roraima, Rondônia, se a nossa realidade é totalmente diferente, deputado Pedro Lupion. Deveríamos ter autonomia para fazer uma lei que atenda os interesses do povo do Paraná, diferentemente dos outros estados. Então, fica aqui a minha justificativa, senhor presidente, do voto que darei, contrariamente, aliás, favoravelmente ao relator, infelizmente, não permitindo que essa matéria prospere como deveria prosperar nesta casa. Senhor presidente, eu vou com a palavra ao deputado Péricles de pedir Mello. vistas do parecer do deputado Elton Welter, por favor. Quero estudar melhor a matéria. Vossa Excelência tem... Senhor presidente. Pode pedir vista do parecer do voto em separado do deputado Elton Welter. Então, só para destacar aqui que o relatório que foi feito é seguindo as regras da Comissão de Constituição e Justiça. De nenhuma forma me avancei que, referindo-se que o governador iria vetar Sem esse projeto, dúvida. me restringi aqui as regras e as normas da comissão. Perfeitamente. Está concedido ao deputado Péricles de Mello Presidente. vista ao voto em separado do deputado Elton Welter. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra o deputado Nereu Moura. Pode um deputado, depois de encaminhar uma matéria, pedir vistas? Não, ele está pedindo vista do voto em separado. Mas o deputado Péricles encaminhou. Já encaminhou, exato. Mas, portanto, se encaminhou,
percebe-se que o deputado Péricles já tem uma convicção sobre a matéria. Questão de ordem. O que eu imagino é que o deputado Péricles vá procurar melhorar os. De que forma ainda não sei, mas ficaria surpreso se encontrasse Vossa Excelência, surpreso e insatisfeito se Vossa Excelência encontrasse uma maneira de remediar, muitas vezes, o irremediável. Mas Vossa Excelência, esse é o meu objetivo, senhor presidente. Está concedido o pedido de vista a Vossa Excelência. Eu acredito que a intenção do deputado Péricles, e a minha também foi, é de tirar um modus operandi igualitário. É importante que fique claro que o deputado Nereu Moura lembrou muito bem. Um projeto muito similar a esse, até não sei se foi de autoria da própria Luciana, deputada Luciana Rafaim, foi aprovado, foi vetado no governo passado por vício de iniciativa. E, fatalmente, isso aconteceria caso fosse aprovado aqui. O item 8 da pauta, o deputado Carli também já pediu adiamento. O item 9 da pauta, o projeto de lei 332, é um recurso de projeto de autoria do deputado Ney Leprevot, que estabelece o programa paraense de pé diabético da outra vez, recebeu o parecer favorável do deputado Pedro Lupion e foi concedido vista ao deputado Escanavaca, com um voto em separado. O deputado Escanavaca deu um voto em separado. Ao pastor Praxic. Aí foi concedido vista ao deputado Escanavaca do voto em separado do pastor Praxic. Na mesma oportunidade, foi concedido vista ao deputado Ademar Traiano. Portanto, eu consulto ao voto em separado. Consulto o deputado Fernando Escanavaca. Não, senhor presidente, não tem voto separado. Desta forma, colocamos em votação. Senhor presidente. Pois não. Continua em discussão. Com a palavra o deputado Turini. Senhor presidente, eu estive avaliando essa matéria, um projeto do deputado Ney Leprevot, e que recebeu o parecer favorável do deputado Pedro Lupion. E, logicamente, que eu vou votar com o parecer do deputado Pedro Lupion, até porque ele, na sua justificativa, apresenta a argumentação, embora a gente sabe que isso vai abrir aí uma discussão com relação a projetos semelhantes. Eu só queria fazer um comentário sobre essa matéria, e que não vou fazer aqui, depois que nem há mais oportunidade, mas em plenário eu pretendo fazer um substitutivo para enriquecer a matéria. Pelo seguinte, que aqui a preocupação do autor é com relação à prevenção do pé diabético. E nós sabemos que o diabetes mellitus é uma doença sistêmica e que ela pode, ao longo da vida do diabético, comprometer vários órgãos. O paciente pode ter neuropatia diabética, pode ter retinopatia e vai perdendo a visão, pode ter nefropatia. Muitos doentes diabéticos, eles estão em programa de hemodiálise. E com relação ao problema aqui da prevenção, com relação às lesões de dedos e de pés, é em função do quê? De alterações de neuropatia e alterações vasculares. A neuropatia no diabético e as lesões dizem que, ao longo da vida, cerca de 30% dos diabéticos poderão ter lesões de membro inferior. Por que ele tem lesão de membro inferior? Porque na planta do pé, principalmente quando é na planta do pé, ele perde a sensibilidade pela neuropatia.
Então, à medida que ele vai calçando um sapato, aquilo vai machucando e ele não vai sentindo. E aquilo forma uma úlcera. E aquilo pode infeccionar e pode dar uma lesão que tem várias consequências. Então, melhorar esse projeto é uma coisa importante, porque você vai precisar não só do podólogo, como coloca aqui, você vai precisar de uma equipe multiprofissional. E hoje, o teste mais importante para prevenir as lesões de membro inferior é um teste chamado o teste do monofilamento. É para você ir identificando, ao longo da vida dele, com fio de nylon, vários pontos na planta do pé e nos dedos, se ele está perdendo a sensibilidade. Então, aí entra o vascular, o nutricionista, vários profissionais que terão que fazer parte de uma equipe multiprofissional para fazer, então, essa profilaxia e esse tratamento. Então, eu acho importante, mas acho que nós podemos melhorar o projeto e farei esse substitutivo em plenário. E vou votar com realmente o parecer do deputado Pedro Lupião. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o deputado pastor Pacziki. Senhor presidente, embora não houvesse necessidade, apenas relembrar que não estive presente na ocasião em que foi apresentado o meu voto em separado, e quem o fez foi o deputado que é suplente da vaga, deputado Leonardo Paranhos, porque eu estava acompanhando o ministro da Pesca por ocasião da visita ao Paraná. Quando o deputado Pedro Lupion, ele apresentou o seu voto favorável, com uma infinidade de argumentações, confesso que acendeu em mim a esperança tão sonhada por cada um de nós parlamentares, de ampliar a nossa prerrogativa e podermos fazer muito mais do que tradicionalmente temos feito no quesito leis. A argumentação brilhante do deputado Tercílio Turini se deteve apenas ao mérito, senhor presidente. Ele está completo, perfeito na sua argumentação, mas em nenhum momento o que foi explanado sana a inconstitucionalidade da proposta. Para que fique claro que inúmeras vezes dezenas de parlamentares apresentaram ideias brilhantes, necessárias, mas que infelizmente não puderam prosperar porque não tinham a guarida da constitucionalidade. Faço como referência o exemplo de uma proposta do deputado Caíto Quintana, no quesito do tratamento do diabetes. Pretendia o parlamentar que o governo criasse um programa em que se levasse o cidadão a conhecer que ele tinha a tão temida doença oculta que é o diabetes. Era brilhante, era sensacional, espetacular, mas infelizmente não poderia prosperar. Da mesma forma. Até porque adentramos na esfera do executivo. Penso que temos ferramentas, talvez não tão eficientes, que é a indicação legislativa para tal. E se me permite, senhor presidente, só ler alguns tópicos do meu voto em separado, até para que os parlamentares que não estavam na ocasião possam se guiar. Antes de adentrarmos ao tema central, vale ressaltar a existência de diferentes modalidades de inconstitucionalidade formal. Tem que ser, na primeira, refere-se ao vício da forma, quando não houve obediência à regra de competência para a edição do ato, denominada de inconstitucionalidade orgânica, sendo que o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo contém vício de iniciativa por adentrar em matéria de competência privativa do Poder Executivo, no quesito criação de programa. É o mesmo caso da proposta da deputada Luciana Rafaim. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eles não podem um adentrar na esfera do outro. Quanto ao que for abordado no artigo 124 do Regimento Interno, que foi avocado como respaldar o parecer do nobre deputado, é evidentemente absurda a imposição de tal artigo para salvaguardar o presente projeto. Não podemos usar isso como argumentação. Por quê? Porque aqui diz o seguinte:
A iniciativa dos projetos caberá a qualquer membro da Assembleia, ao governador, dos tribunais e ao Ministério Público, que poderão solicitar o seu arquivamento, sua restituição em qualquer fase de tramitação. Todos os projetos, ressalvada a competência exclusiva do governador, dos tribunais e do Ministério Público, terão origem na Assembleia. Sim, mas com limitações. Isso não nos permite fazermos tudo e propormos tudo. E ainda digo mais. Fora debatida a matéria proposta no presente projeto de lei, não é de competência do Poder Legislativo, e sim do Poder Executivo, como já tinha mencionado, e avoco o artigo 65 da Constituição Estadual. Também diz aqui, em momento algum fora dito que o Poder Legislativo não possa criar leis que disciplinem com relação à proteção e à defesa de saúde. Não é esse o objeto da matéria, deputado Caíto Quintana. Nós não estamos disciplinando uma lei que versa sobre saúde, mas estamos criando um programa. Porém, o que se pretende no presente projeto é a criação de um programa que regulamente sobre diabetes, sendo que a criação de programas de governo é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo, como já incansavelmente fora aludido. E eu finalizo, senhor presidente, dizendo que a minha equipe se debruçou sobre o tema e descobriu uma dezena de ADIMs, que, inclusive espalhados pelo Brasil, que versavam sobre a mesma iniciativa, a mesma proposta, e que derrubaram leis que tinham a mesma intenção. Então, eu peço a vossas excelências, sem tirar o mérito da matéria, da importância da matéria, a intenção do parlamentar, mas nós não podemos aprovar tal. Tinha eu esperança, sim, que o nobre deputado conseguisse, de forma amparada pela Constituição, ou pela Constituição Federal e Estadual, nos dar uma amplitude no na nossa prerrogativa como legislador. Mas, infelizmente, não se conseguiu tal objetivo. Por isso, o meu parecer é pela rejeição da proposta. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Caíto Quintana. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vista do voto separado, acho, do deputado Pedro Lupion, que ainda caberia. Porque, na verdade, o pastor Edson Pradicic está cheio de razão. Nós votamos aqui, um projeto atrás, nós votamos um projeto de lei da deputada Luciana Rafaim, que dispõe sobre a criação de um programa estadual de recuperação de proteção de minas, e alegando inconstitucionalidade. E agora nós estamos votando aqui um projeto que estabelece Programa Paranaense de Saúde do Diabético. Então, eu acho que ou vota-se pelos dois, ou por todos aqueles que aparecerem nesse sentido, ou temos que ser coerentes e sermos contra todos. Eu peço vista, senhor presidente, e eu gostaria que eu possa pedir vista do parecer do Pedro Lupion ainda. Cabe pedido de vista ao voto do deputado Pastor Pradicic. Que seja, porque eu acho que nós principalmente em virtude de que o deputado Caíto Quintana estava ausente. Não, e o comentário durante esse período do deputado Turini é correto. Não há que se tratar de uma das facetas do diabetes. Então, se tiver que tratar, nós temos que tratar de todas as facetas do diabetes, que tem algumas até mais graves do que o pé. Eu falo isso porque... E disse bem o deputado Pastor Pradicic, o deputado Turini, o deputado Turini entrou no mérito do projeto, reservando-se, inclusive, o direito de entrar com uma emenda ou com um substitutivo em plenário. Esta era a sua intenção, se não estou enganado. Mas eu concedo a palavra ao deputado Pedro Lupion e concedo já a vista ao deputado... Eu só tenho uma questão de ordem. Pois não, deputado. Costumo dizer que quem acha não sabe. Como eu não estava presente, mas me parece que na ocasião da apresentação do meu voto em separado, o deputado Traiano pediu vistas do meu voto em separado. Portanto, não poderia, por uma segunda vez, ser objeto de um segundo pedido de vistas, mas me rendo à decisão de Vossa Excelência. Eu simplesmente, Vossa Excelência, coberto de razão.
Eu simplesmente, por se tratar de um tema extremamente importante, o deputado Caíto Quintana, que retorna a essa casa, eu acho que é importante. Senão nós podemos votar o projeto. Né? Se for a intenção. Senhor presidente, de se abrir um precedente, apenas isso. Com a palavra o deputado Pedro Lupion. Senhor presidente, senhores deputados, eu fiz questão de me manifestar nesse momento, até porque, quando da elaboração desse relatório, onde dou provimento ao recurso do deputado Nélio Prevot, toda a minha assessoria, eu e tal, buscamos o que nós sempre, como legisladores, sonhamos, que nós pudéssemos ter a competência legislativa para exercer o mandato de legisladores, que é o que exercemos nessa casa. Talvez eu seja, além de um dos mais novos de idade, um dos mais novos na Comissão de Constituição e Justiça. E isso, obviamente, não sou longe de mim querer chegar aqui e, literalmente, descobrir a América, achar a solução para todos os nossos problemas, né, de competência legislativa aqui dentro dessa casa. Agora, o que busquei, e vamos deixar um pouco de lado o tema do projeto, deixar um pouco de lado a meritocracia do projeto ou o tema que ele trata. O que busquei com o meu relatório é justamente, através de diversos autores, através de diversas resoluções de outras assembleias legislativas, e principalmente através de entendimentos e algumas súmulas, inclusive do Supremo Tribunal Federal, é explicar a todos nós aqui que nós sim temos a competência legislativa para legislar sobre políticas públicas especificamente. E é justamente isso que eu busco com o meu voto, presidente, que nós possamos, não só nesse caso do pé diabético, deixando um pouco de lado o tema do projeto, mas é o caso que relatarei daqui a pouco um outro recurso, como já foi relatado o recurso da deputada Luciana, de que nós, na essência da palavra legisladores, temos que buscar maneiras de aumentar a nossa competência legislativa. E acredito que essa seja uma das funções, talvez mais importantes da nossa Comissão de Constituição e Justiça, porque somos nós que definimos o que tramita nessa casa e o que não tramita. Quando, deputado Praxi, que eu apresento o artigo 124 do Regimento Interno, eu apresento também o artigo 65 da Constituição Estadual, eu busco, na verdade, a definição de que a criação de política pública não se resume à instituição de um novo órgão, e até não pressupõe essa providência, que, como dizem diversos autores da literatura jurídica brasileira, se diz que a formulação de políticas públicas é atividade propriamente atribuída ao legislativo, não se está conferindo ao legislador a tarefa de necessariamente criar-se novos órgãos ou alterar a atribuição dos órgãos, mas principalmente criar programas para racionalizar a atuação governamental. E essa é uma das nossas funções. As funções do legislador, além de legislar, é fiscalizar o governo, e digo que nós, membros da Comissão de Constituição e Justiça, temos que buscar maneiras e métodos para abrirmos o nosso horizonte quanto à possibilidade de apresentação de propostas nessa casa. Falando um pouco, independente se o deputado é da bancada de apoio do governo, o deputado da oposição do governo, cabe a nós sim apresentar os projetos, legislar em nome do povo que nós representamos nessa casa, e assim, se o Executivo julgar necessário o veto desse projeto, nós vamos analisar esse veto sem problema nenhum. Agora, cabe a nós a responsabilidade de tentar fazer com que os nossos parlamentares dessa casa, todos nós, integrantes dessa casa, tenhamos a competência para legislar em todo e qualquer tema desse Estado. Eu não tenho dúvida alguma que para todos vocês, assim como para mim, é uma decepção o primeiro dia que se chega à Assembleia Legislativa, em que nós vemos que a nossa competência é ínfima, que nós não temos condições de apresentar quase que nenhum grande projeto para o Estado, e que nós temos que ficar literalmente como despachante dos nossos prefeitos, dos nossos vereadores, dos nossos grupos políticos. A minha intenção, quando me preparei e sonhei em ser deputado estadual, era justamente, através dessa casa, poder mudar a história desse Estado e poder fazer com que as coisas se resolvessem, e buscando soluções para auxiliar o governo do qual me considero parte e apoio nessa casa. Portanto, senhor presidente, longe de mim querer criar a cisânia, mas principalmente a título de provocação, fazer com que nós todos aqui repensemos a nossa função legislativa, e que, não só através desse projeto, relembro mais uma vez, cito mais uma vez, esquecendo um pouco o mérito do projeto, mas em diversos outros temas e outras proposições parlamentares nessa casa, que a gente possa ter debates intensos, densos e importantes como esse,
para definir justamente qual a nossa função nessa casa. Nós conversamos com o deputado Caíto Quintana, que retira o pedido de vista. Vamos encerrar a discussão e colocar em votação o parecer. Senhor presidente, apenas para justificar o meu pedido de retirada. Sim. Eu tensionava de que o parecer do pastor Edson fosse visto, analisado melhor. E, embora seja a semântica muito bonita, mas a colocação do deputado Pedro Lupion, infelizmente, deputado Pedro Lupion, não somos nós que vamos mudar isso. Se nós formos votar favoravelmente a todos os projetos e deixar que o Executivo vete aqueles que ele não quiser, então vamos ao seguinte, não tem razão de existir a Comissão de Constituição e Justiça. Não tem por que existir, porque ela só existe para analisar a constitucionalidade. Então, eu retiro e vou votar favorável, mas quero deixar claro, se nós votarmos favorável a esse projeto, então também, por coerência, que se vote o projeto da deputada Luciana Rafaim favorável também, porque os dois têm o mesmo sentido da inconstitucionalidade que foi colocada aqui. Perfeitamente. Eu quero cumprimentar o deputado Caíto Quintana, até porque eu iria fazer essa colocação. Se esse projeto é constitucional, o projeto da deputada Luciana Rafaim, que vocês votaram contrariamente pela inconstitucionalidade, nós... Senhor presidente. Foi pedido vista do deputado Luciana Rafaim. Senhor presidente. E nós corremos um sério risco, eu entendo a total boa vontade de todos nós aqui e o discurso altruísta do deputado Pedro Lupion, mas nós não podemos, em momento algum, rasgar a Constituição aqui e ficarmos assistindo uma enxurrada de vetos do governador. Senhor presidente, eu sei que já encaminhei regimentalmente, sequer poderia ter a palavra, mas apenas a nossa preocupação, porque eu não tenho nada contra. Eu tenho uma mãe diabética, eu conheço tudo isso. Mas a questão, senhor presidente, num passado muito recente, havia uma avalanche de vetos que a imprensa criticou, bombardeou esse poder. Aí, numa segunda fase, criticam da severidade da Comissão de Constituição e Justiça, que, diga-se de passagem, penso que nós estamos no caminho certo em defendermos a Constituição Federal e Estadual, ainda que muitas vezes desagrade até o nosso querer, até o nosso ego. Porque, como bem colocou o deputado, é frustrante você perceber que o poder legislativo é o poder que menos pode, mas são as regras do jogo. Ou então, vamos fazer uma PEC, vamos mudar a Constituição, e aí sim, vamos suprimir, né, essa limitação do poder legislativo. Perfeitamente, vamos colocar em votação o parecer do deputado Pedro Lupion. E o pastor Edson sempre tem uma postura muito homogênea, pode discordar dele do ponto de vista do conteúdo, mas a forma como ele aplica o conteúdo é uma forma linear, um ponto de vista muito correto, que isso deve ser respeitado. Eu acho que nós devíamos esperar para discutir esses dois projetos semana que vem. Eu vou manter o pedido de vistas, porque nós estamos criando programas, é uma legislação que cria um programa. Criar um programa é uma coisa, é um processo. E mesmo que fosse o Poder Executivo, às vezes nós temos leis aqui que não se aplicam universalmente desde o primeiro dia, não tem recursos. Então, quando se cria um programa, significa que está fazendo um processo que vai objetivar universalizar um programa no futuro, conforme a disponibilidade orçamentária. Ou seja, eu só digo isso, existe muito viés para discutir esse tema. Não um viés só. Eu acho que seria mais maduro dessa comissão, já que eu pedi vistas para o projeto da Luciana, que nós aprofundássemos a discussão dos dois projetos na próxima sessão. Então, eu insisto, em vez de votar agora, eu peço vistas no lugar do deputado Caíto, se for permitido isso, pela legislação interna, aqui pelo regimento, para que nós possamos discutir os dois na semana que vem. Mas, se eu tivesse direito, eu acho que como o deputado Caíto teve o direito de pedir vistas, eu também tenho. Então, por esse motivo, eu peço vistas. Já vou adiantar até o expediente. Desta forma,
nós teremos também que conceder pedido de vista ao item 12, um projeto de autoria da deputada Marla Turi, que também está recorrendo, autorizando o Poder Executivo a instituir Programa Estadual de Segurança da Mulher no âmbito da Secretaria de Segurança Pública. Então, igualzinho a esses dois que nós estamos aqui. Presidente, Então, Vossa Excelência não pode abrir um precedente. O que nós podemos é encerrar a sessão pelo avançar da hora. Agora, um novo pedido de vistas não cabe. Mas o deputado Caíto podia pedir vistas? Ele não concedeu, o deputado Caíto. Ah, bom. Se ele não concedeu, é outra coisa. Eu ouvi o deputado Caíto dizer que ele estava retirando o pedido de vista. Então, estou enganado. O deputado Pastor Edson Estou enganado. já tinha pedido vistas. Simplesmente iríamos abrir um precedente que poderia criar um problema. Tudo bem. Eu retiro o pedido de vista. Em função do deputado Caíto estar licenciado durante todo esse período. Foi só uma homenagem ao vice-presidente da comissão que nós faríamos. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Hermas Brandão. Eu acredito, se abrir esse precedente, nós podemos incorrer em diversos erros jurídicos daqui para frente nesta comissão. Mas o senhor é o presidente, o senhor tem a prerrogativa de decidir a melhor forma. Vamos colocar em votação o projeto de autoria do deputado Ney Prevot, item 9, o recurso, que tem o parecer favorável do deputado Pedro Lupion. Os deputados que forem favoráveis ao parecer do relator permaneçam como se encontram, os que forem contrários, que se manifestem. Está, portanto, rejeitado o parecer do relator. O item 10... sim. Podemos registrar, Vossa Excelência. Registramos os votos do deputado Elton Velter, do deputado Péricles de Mello, do deputado Turini e do deputado Pedro Lupion. O item 10º da pauta, o deputado Pastor Praxic relata o recurso da deputada Luciana Rafaim. Eu, deputado, vou deixar para a próxima sessão, porque tem alguns... Vou conceder a palavra ao deputado Fernando Scanavac. Eu quero explicar a Vossas Excelências que muitos dos senhores deputados têm reclamado, eu não tenho recebido projeto para... A intenção dessa presidência era de secar essa pauta de uma vez. E não estou conseguindo, né? Então... Concedo a palavra ao deputado Scanavac. Projeto de Lei 193/2013, autor deputado Valdir Rossoni, altera a Lei número 14.843 de 2005, que declara de utilidade pública a Associação Projeto Não Violência Brasil, com sede fora no município de Curitiba. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 155/2013, autor deputado Valdir Rossoni, altera a Lei Estadual número 15.328 de 2006, que declara de utilidade pública o Instituto Tibagi de Escolas Técnicas, com sede fora no município de Curitiba. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 220 de 2013, deputado autor Ney Prevot, declara de utilidade pública o CDC, Clube Datado de Ciclismo, com sede fora no município de Foz do Iguaçu. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 223/2013, autor deputado Douglas Fabrício, declara de utilidade pública a Associação dos Pecuaristas Catuenses, com sede no município de Cantuense, sede no município de Nova Cantu e fora no município da Campina da Lagoa. Parecer favorável da forma da emenda substitutiva geral em anexo, senhor presidente. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Está aprovado. Projeto de Lei 236/2013, deputado Ney Prevot, declara de utilidade pública a Federação Paranaense de Ginástica, com sede fora no município de Curitiba. Parecer favorável, senhor presidente. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Projeto de Lei 226/2013, autor deputado Artagão Júnior, declara de utilidade pública o CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança de Jardim Alegre, com sede e fórum no município de Jardim Alegre. Parecer favorável na forma da emenda substitutiva geral em anexo, senhor presidente. Deputados que aprovam, permanecem como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 145/2012, autor deputado Douglas Fabrício, declara de utilidade pública o Sindicato Rural de Goerê, no município de Goerê, no estado do Paraná. Parecer contrário, senhor presidente. Os deputados que aprovam o parecer do relator permanecem como se encontram. Está aprovado. Nada mais havendo a tratar, encerra-se a presente sessão, marcando outra para a próxima terça-feira, a hora regimental. Levanta-se a sessão.